Olá! Motivos de indeferimento na aposentadoria. Isso não vale só para aposentadoria por idade, mas também vale para aposentadoria por tempo de contribuição. Na verdade, vale para qualquer tipo de aposentadoria, inclusive até mesmo aposentadoria por invalidez após a reforma previdenciária, porque tem algumas situações que podem ser beneficiadas por esses motivos que eu vou lhe falar agora, tá? Muita gente, ao realizar o pedido de aposentadoria no INSS, ele tem o seu pedido indeferido, popularmente falado como negado pedido de aposentadoria. E um dos maiores motivos que eu vejo aqui no escritório é qual? O primeiro é a falta de reconhecimento pelo INSS de algum período que você tenha trabalhado, que inclusive está na sua carteira de trabalho, mas que o INSS deixou de considerar. Principalmente períodos anteriores a 1985, vou dizer mais ou menos por aí. São períodos antigos. Esses períodos antigos muitas vezes não costumam constar lá no teu cadastro de contribuições, que é o famoso CNIS, que é o teu extrato de contribuições. E, por vezes, você tem que incluí-lo manualmente lá no seu pedido de aposentadoria. Quando você for realizar o seu pedido, você tem que incluir este pedido, este requerimento, para que o INSS avalie e considere este tempo também de contribuição, porque às vezes um ano pode lhe fazer muita falta. Uma segunda situação que eu vejo muito acontecer são pedidos de aposentadoria indeferido por falta de carência. Isso acontece principalmente na aposentadoria por idade e quando o INSS deixa de reconhecer algum tempo de contribuição, seja porque você pagou como contribuinte individual ou seja facultativo, ele considere apenas como tempo de contribuição e não como carência. A carência, resumindo, são aquelas contribuições que você tenha, que foi recolhida em dia, que foi recolhida no tempo certo, que está toda regularizada no sistema do INSS. Só que a gente sabe que muitas vezes o teu próprio empregador, ele emite em atraso aquelas contribuições ou ele assina a tua carteira em atraso, que porventura pode ter ocorrido algum problema na época, fazendo com que venha futuramente o INSS a não considerar como carência, apenas como tempo. E no momento que ele deixa de considerar para carência, pode trazer alguns problemas, como indeferir, não aceitar a tua aposentadoria por idade, ou às vezes até mesmo negar o teu pedido de auxílio-doença, ou prejudicar numa futura aposentadoria por invalidez. Então, são situações que tem que cuidar, tá? Tem algumas situações, inclusive a empregada doméstica que teve a carteira assinada, mas não teve recolhimentos, é muito comum o INSS não aceitar para carência e muitas vezes nem para tempo de contribuição esse tempo trabalhado como empregada doméstica. Pode ser também o empregado doméstico. E tem ainda outras situações que podem levar a uma aposentadoria indeferida, ou até mesmo sair com uma aposentadoria concedida, mas com valor errado. Isso é muito comum. Tem um dos motivos que eu posso falar aqui também, que é o motivo das contribuições quem recolhe como facultativo. Quem recolhe como facultativo, muitas vezes o INSS não considera. E tem que tomar cuidado. Por quê? Ele diz que existe uma atividade concomitante, por exemplo, e aí acaba que ele não considera. Às vezes nem há essa atividade concomitante. Concomitante, para quem não sabe, é quando você tem 2 empregos ao mesmo tempo. E não é aceito a contribuição facultativa quando você já tem um outro emprego, seja de carteira assinada, ou quando você... muitas vezes o INSS sequer dá baixa. Vamos dizer que você já saiu do teu emprego de carteira assinada, deveria o INSS colocar uma data encerrando aquele vínculo de trabalho, o INSS não coloca, tem na tua carteira que você já saiu, e acaba que o
o INSS entende como atividade concomitante. Na verdade, foi um descuido na análise, ali passou despercebido que aquele vínculo de trabalho já se encerrou e não existe atividade concomitante. E, na verdade, quem saiu no prejuízo foi você, que ficou sem as suas contribuições como facultativa, ou não entrou aquele salário de contribuição facultativa que você estava recolhendo um valor interessante e você acabou tendo uma média ruim de aposentadoria, uma média desconsiderada. Isso tudo por uma situação despercebida. Um dos primeiros pontos que você deve sempre conferir é se você realmente tem o teu tempo de contribuição suficiente para aquela modalidade de aposentadoria que você está solicitando. Ou ainda, te digo mais, muitas vezes você tem o tempo suficiente para aquela modalidade, mas é interessante que você confira se não tem uma modalidade melhor próximo à data da sua aposentadoria, porque isso é muito comum. Tem situações que você consegue revisar após já ter concedido a aposentadoria, tem outras que não, que você teria que ter tomado a cautela para solicitar a aposentadoria somente no momento certo. E por isso a importância de realizar um estudo prévio antes de requerer a sua aposentadoria. Um outro motivo grande que leva à negativa da aposentadoria é quando você tem pendências no teu extrato de contribuições. Muitas vezes você trabalhou direitinho, você nem espera que tenha pendências lá, mas quando chega na hora de solicitar a sua aposentadoria, tem diversas pendências lá no teu extrato de contribuições, e essas pendências elas têm que ser acertadas, tá? Tem que ser validadas pelo servidor do INSS. Tem algumas pendências que são tranquilas de ser resolvidas, tem outras que nem tanto. E por isso é importante que você já preveja essas situações e para, no momento da sua aposentadoria, já encaminhar o requerimento completo e indicando. Aqui no escritório, ao menos, a gente costuma fazer isso, a gente verifica todas as pendências que tem no extrato de contribuições, veja se tem o tempo de contribuição toda também lá no sistema do INSS, para quando requerer a aposentadoria, já apresentar, fazer um requerimento por escrito, solicitando ponto a ponto onde deve ser acertado e o que não precisa ser acertado e tudo mais, para você obter a tua melhor aposentadoria e também evitar problemas no futuro, ou, por exemplo, quando o INSS, eventualmente, se ele negar, se você fez o requerimento certo, você pode dar o segundo passo, que é entrar com pedido judicial. Agora, se você não fez o requerimento certo desde o início, muitas vezes o que a gente faz, ao menos? A gente tem que remendar aquele pedido ou fazer um pedido novo. Isso acaba que você perde tempo, porque às vezes você fica lá aguardando no INSS, uma análise do INSS, fica lá 6 meses aguardando, e se o INSS nega o pedido e você não realizou o pedido correto, algumas situações você tem que voltar e fazer tudo de novo, para só depois, eventualmente, se mantiverem a negativa, entrar com um pedido judicial. Ou entrar com recurso administrativo, a depender da situação. Mas aonde eu quero chegar é que se você também não fez o pedido correto lá no início, não adianta você ir para a justiça, porque o juiz também não vai aceitar, afinal de contas, tem situações que o problema é da pessoa, a pessoa que fez um requerimento errado. Então, por este motivo, não haveria o que arrumar na justiça. E hoje, cada vez mais, a justiça está sendo bem cautelosa quanto a isso, porque eles entendem que o balcão administrativo do INSS é uma situação e a justiça ela está apenas para reverter as situações que estão realmente erradas ou que o servidor do INSS não cumpriu corretamente com aquela situação, ou se o procedimento do INSS em si, não digo apenas o ato do servidor, mas o procedimento em si do INSS, muitas vezes ele tem um procedimento padrão que por vezes não é o melhor para o segurado, para a pessoa que está buscando aposentadoria. E aí, havendo alguma injustiça nesta parte, ok, a justiça está aí
para resolver essas situações. Lógico, você vai procurar um profissional adequado para analisar e ver realmente o melhor cenário para você. Afinal de contas, ninguém quer ficar perdendo tempo ou buscando aquilo que não é devido. A pessoa quer realmente aquilo que é seu por direito, já trabalhou muito tempo, tem todas as contribuições, ou independente, trabalhou aquele período mesmo que o empregador não tenha pago, não é culpa sua, e você merece sim o seu direito à aposentadoria. Vamos falar mais um motivo que acaba levando muitas aposentadorias ao indeferimento, que é o motivo da falta de reconhecimento como atividade especial, que é popularmente a atividade insalubre ou periculosa. Esse é um dos motivos que faz muitas aposentadorias não serem aceitas. Mesmo que você tenha trabalhado um pequeno período em atividade especial, pode sim aquele período ser convertido e aumentado o seu tempo de contribuição. Por exemplo, períodos trabalhados antes de novembro de 2019, que foram períodos antes da reforma previdenciária, a pessoa que trabalhou com insalubridade ou periculosidade, ele tem 40% de aumento naquele período para os homens ou 20% de aumento no tempo de contribuição neste período trabalhado com a atividade especial, que é a insalubridade ou periculosidade, no tempo das mulheres. Então, isso pode refletir, sim, num direito à aposentadoria e, com isso, ter uma aposentadoria mais cedo ou mesmo ter ela conquistada, digamos assim. Temos ainda um outro motivo que ainda hoje leva muitas aposentadorias ao indeferimento, que é o período de auxílio-doença não contado no teu tempo de contribuição e nem para carência no teu pedido de aposentadoria. Isso é muito comum tanto na aposentadoria por tempo de contribuição como na aposentadoria por idade. É muito comum, tá? Você ter recebido 1 ano, 2 anos de benefício de auxílio-doença, chega na hora de você solicitar a sua aposentadoria, você quer que este tempo seja também computado, porque afinal de contas, você estava vinculado ao INSS, você estava recebendo um benefício, você estava recebendo um salário, e esse tempo conta sim para a aposentadoria, mas tem uma regra específica. Para ser considerado o teu auxílio-doença na tua aposentadoria, você tem que ter havido o retorno ao trabalho após ter acabado o auxílio-doença. Então, acabou o teu auxílio-doença, se você já completou o seu tempo de contribuição contando este auxílio-doença, você não pode simplesmente solicitar a tua aposentadoria logo quando acaba o auxílio-doença. Você tem que retornar ao trabalho, seja ele de carteira assinada, ainda que seja 1 dia de trabalho, ou seja mediante contribuição, quando você retoma a contribuição, por exemplo, o contribuinte individual, que é o antigo autônomo. Então, você voltou a contribuir ou você voltou a trabalhar de carteira assinada, mas houve um retorno efetivo ao trabalho, ok, esse tempo de auxílio-doença que teve anteriormente tem que ser considerado para cálculo da tua aposentadoria, tanto como tempo de contribuição, como também como carência. E isso reflete em muitas aposentadorias. Diariamente são indeferidas aposentadorias por falta de tempo, quando na verdade faltou ser considerado o teu tempo de auxílio-doença. Uma outra situação que tem ocasionado muitos problemas é o pessoal que está pagando contribuições em atraso. Inclusive, na aposentadoria por tempo de contribuição, o tempo em atraso ele não tem sido considerado para fins de direito adquirido. O INSS ele considera somente para tempo de contribuição, o tempo pago em atraso, ele não considera para carência, então tem que cuidar muito se você for pagar contribuições em atraso. Se for para aposentadoria por idade, muitas vezes eu não aconselho o pagamento em atraso, tá? Se for para uma aposentadoria por tempo de contribuição, você tem muitas situações que você pode sim estar pagando, só que tem uma cautela porque pode o INSS não considerar para direito adquirido. O que seria? Por exemplo, você estava próximo de completar os 35 anos de contribuições para o homem ali na data da reforma, que foi em 13 de novembro de 2019,
Ou mulher, você estava próxima de completar os 30 anos de contribuições em 13 de novembro de 2019 e você tem um período que você vinha recolhendo como empresário ou como contribuinte individual e simplesmente deixou de pagar. E você tem, inclusive, provas que você trabalhou naquele período. Então, você vai lá, solicita ao INSS para pagar aquele período em atraso, pois, afinal, você é devedor daquele período e está em aberto e você pode pagar aquele período, quem já vinha contribuindo com o INSS. Então, você solicita a guia de pagamento, o INSS emite a guia, você paga muitas vezes até com juro e correção. Lembrando que períodos anteriores a 96 não cabe não cabe a multa, o juro. Tem uma diferença, tá? Você paga o valor corrigido, mas se eu não me engano não entra a multa e o juro. Então acaba que períodos, você for pagar períodos antes de 1996, tem a isenção da multa e dos juros. Eu tenho que confirmar ali, porque afinal de contas eu venho aqui, vou e falo o que eu trabalho no dia a dia, tá? Então, mas cabe sim uma redução do valor, tá? Pagamentos em atrasos antes de 1996. Mas a correção, sim, ela é aplicada. Após 96, ela entra todos os períodos, você tem que pagar a guia completa. Mas vamos lá. O INSS calculou para você a guia, muitas vezes um valor alto de contribuições, e você efetuou o pagamento, só que o INSS veio igual a negar a aposentadoria ou te concedeu a aposentadoria, mas em alguma das regras posteriores à reforma, e não em alguma regra de direito adquirido, que seria, por exemplo, uma modalidade anterior à reforma, ou uma modalidade aposentadoria por pontos antes da reforma, aquela sem o fator previdenciário, onde você consegue a aposentadoria integral antes da reforma. E isso é muito comum porque o INSS não considera aquela contribuição em atraso para efeitos de direito adquirido. Mas hoje já existem decisões judiciais, tá, reconhecendo que aquela contribuição em atraso, se você era devedor, se foi devida aquela contribuição, que o INSS tem que considerar este tempo de contribuição, inclusive para fins de direito adquirido. Então tem que ser analisado caso a caso, mas é muito interessante, porque tem situações que a pessoa paga valores, inclusive altos, por exemplo, 50, 60, 80, 100 mil reais em atraso de contribuições e acaba que não é considerado para fins de direito adquirido, levando ou a negativa da tua aposentadoria ou uma modalidade pior do que você realmente teria direito. Temos ainda algumas outras situações que podem levar a ter uma aposentadoria indeferida. Por exemplo, período rural não considerado no cálculo de aposentadoria. Muitas vezes o INSS considera o tempo rural como o tempo de contribuição, mas não considera para fins de carência. E ele tem que considerar também para fins de carência. Tem algumas diferenças o tempo rural na aposentadoria por idade para aposentadoria por tempo de contribuição. O tempo rural na aposentadoria por tempo de contribuição, ele antes de 1991, todo o tempo rural antes de 1991, você não precisa indenizar. O que seria? Você comprova que trabalhou no período rural, seja junto com os pais, né? Principalmente lá na adolescência, na infância, você trabalhava junto com os pais em regime de economia familiar, então você apresenta a documentação, uma documentação mínima que seja, para mostrar que trabalhava junto com os pais, que morava naquela região, que nunca saiu daquela região. Ok, o INSS considera. Só que, muitas vezes, ele não considera após 1991, sem você pagar além de ter que provar o período rural, você também tem que pagar este período trabalhado após 1991. Isso é normal, tá? Para aposentadoria por tempo de contribuição. Realmente você tem que pagar a contribuição de período rural após 1991. Se você quer comprovar um período que seja antes de 1991, você não precisa pagar,
tá bom? Agora tem uma exceção na aposentadoria por idade. Para a aposentadoria por idade, não importa o período rural que você tenha trabalhado, você não precisa pagar essas contribuições ao INSS. Basta você comprovar que era em regime de economia familiar, que era uma agricultura simples, que era uma agricultura que não era de grande porte, onde trabalhavam apenas a família. Então, nestes casos, você não precisa pagar nada ao INSS e você comprova o teu tempo rural, e isso é muito importante, pois pode alcançar o teu tempo de contribuição necessário ou ainda usar esse tempo rural para aumentar o valor de aposentadoria. Isso mesmo. Temos ainda, tá? Vamos ver. Essa aqui é uma dica bem interessante. Você que trabalhou junto ao município ou junto a um estado onde era regime próprio, tem que tomar a cautela de levar os documentos necessários ao INSS quando você for solicitar a aposentadoria. Por mais que conste, muitas vezes, lá no teu extrato de contribuições, o indicador informando que você teve um vínculo de trabalho junto ao município ou junto ao estado, às vezes consta no extrato do INSS, esse vínculo ele precisa ser validado, ele não é automático, o INSS não vai considerar automaticamente. Então, às vezes, são necessários que você apresente a CTC, que é a Certidão de Tempo de Contribuição, ou ainda o anexo 8, que é uma declaração do município quando o vínculo, ainda que seja INSS, não era, digamos assim, não era regime próprio, era INSS, mas o INSS igual, ele quer documentos que você comprove este vínculo. Então, por exemplo, o anexo 8. São documentos um pouco burocráticos, sim, mas isso um profissional pode estar lhe auxiliando e prevendo quando precisa deste documento, quando não precisa. Eu sou o advogado Diego Dalino Ribeiro, tá? Por favor, deixe um comentário abaixo se você está gostando dessas dicas. E quando você tem aposentadoria negada, indeferida, o que fazer? Você vai, se você apresentou toda essa documentação correta, você vai apresentar um recurso no INSS. Infelizmente, os recursos têm ficado 2 anos para ser analisado, muitas vezes. Tá? Eles não são algo rápido. Mas você, quando há uma demora excessiva, porque a gente sabe que tem procedimentos do INSS que tem que ser analisado em 45 dias, só que na prática não tem sido isso. É muito comum você ver 6 meses, 1 ano, 2 anos para analisar um pedido de revisão, analisar um pedido de recurso junto ao INSS. Então, você pode, muitas vezes, estar procurando um profissional para entrar com mandado de segurança, ou algo nesse sentido, ou mesmo entrar com uma ação judicial perante aquele indeferimento ou perante aquele pedido de revisão quando você apresentou toda a documentação completa. Eu também deixo muitas dicas, inclusive eu tenho um artigo completo lá no meu site, diegoribeiro.adv.br. Lá no meu site eu tenho artigo completo sobre a revisão da vida toda, mostrando até os documentos necessários. Eu sou advogado Diego Dalino Ribeiro, sou advogado previdenciário. Se você gostou dessas dicas, não se esqueça de se inscrever no canal. É muito simples para você, só apertar neste botão. Porque só assim você vai receber novos vídeos como este, onde eu conto tudo sobre a Previdência Social, sobre o INSS. E também peço para que deixe um comentário ou compartilhe com aquele seu amigo que também pode estar buscando a sua aposentadoria e está tendo dificuldades. Então, este vídeo eu tenho certeza que vai lhe ajudar de alguma forma e o seu amigo também vai ficar contente que você enviou este vídeo com todas essas informações para ele. Está bem? Deixe o meu grande abraço e não se esqueça de também curtir se você gostou deste vídeo. Tá bom? Até mais!